Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no Caleidoscópio, um programa dentro do canal Periscópio, onde eu trago curiosidades das mais variadas. Meu nome é Thiago Queiroz e neste vídeo eu vou falar para vocês sobre o Rancho Skinwalker, uma fazenda considerado o local mais sobrenatural e mal assombrado da Terra. Mas será que ele é realmente tão mal assombrado assim? Vamos descobrir isso depois da vinheta. Pessoal, o Rancho Skinwalker fica localizado lá nos Estados Unidos, no estado de Utah. Lá, acho que se eu não me engano, ali é o centro-oeste dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Ali próximo ao Texas, aqueles estados ali, aquela região meio desértica nos Estados Unidos, né? Vou colocar no mapa aí para vocês verem. E consta que a região onde fica esse sítio era considerada mal assombrada pelos índios navarros que habitavam aquela região antes da chegada dos europeus. Antes de tudo, eu quero esclarecer para vocês o que é um Skinwalker, tá? Dentro do folclore daquela região, Skinwalker é uma criatura que é uma pessoa, na verdade, seria um bruxo, que ele pode mudar a sua forma corporal, normalmente para um lobo, tá? Mas ele pode mudar para qualquer animal. Mas sempre que ele muda de forma o seu corpo para o de um animal, ele não fica perfeito, não fica igual a um animal, ele deixa sinais de que ele é diferente dos demais animais. Por exemplo, os olhos podem ser vermelhos, as pegadas também são muito maiores do que a pegada de um animal, o corpo, né, ele tem o formato de um animal, um sapo, uma ave, um lobo, mas maior do que os animais comuns, né? Então a lenda é essa, e aí é uma pessoa que através de uma poção ou de uma bruxaria, né, ou de alguma fórmula mágica, ela consegue mudar sua forma corporal e além de enfeitiçar outras pessoas. E consta também no folclore daquela região que essas, digamos, habilidades sobrenaturais, a prática desse tipo de bruxaria já existia desde a época dos índios, tá? Existiam índios que tinham conhecimentos de sobrenatural, de bruxaria e eram Skinwalkers. A lenda é essa. De qualquer forma, são histórias, são boatos que correm normalmente de boca em boca, né? São histórias contadas oralmente. O primeiro registro que se tem escrito, que se pode encontrar de eventos sobrenaturais naquele rancho, datam de 1994, quando um homem chamado Tom Sherman comprou aquele rancho e se mudou para lá com a família. Ele se mudou para o rancho aliás, ele comprou o rancho para trabalhar, para criar gado, para plantar. Acho que era só criar gado nesse rancho, né? O objetivo principal ali era criar gado. Então ele e sua família não apenas moravam ali, como também trabalhavam e pretendiam tirar o seu sustento do rancho. Porém, não foi isso que aconteceu, né? Eles foram surpreendidos quando poucos dias após se mudarem para o rancho, eventos muito estranhos, muito incomuns começaram a ocorrer quase que diariamente com aquela família. Quais são esses eventos? São inúmeros, centenas, talvez milhares, tá? Eu vou falar aqui de forma generalizada, não cabe ficar detalhando cada um aqui, até porque tem outros vídeos aí na internet onde o pessoal detalha bastante a história do rancho, né? Quem quiser mais detalhes aí sobre o que a família passou lá, pode pesquisar até no YouTube mesmo, tem vários vídeos aí relatando, tá? Como eu falei, eu vou só listar os principais aqui. Primeiramente eu quero falar da história do lobo. A história do lobo é realmente muito interessante, né? O que aconteceu? A família, numa noite, encontrou um lobo que havia atacado um animal, né? Isso já tinha algum tempo que estava acontecendo. Eles estavam encontrando animais mortos pelo rancho, né? Amanhecia, saía para trabalhar e encontrava um animal morto, mutilado ali. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, até que numa noite eles ouviram um barulho estranho do lado de fora da casa e foram olhar e acharam um lobo. Um lobo muito estranho, muito escuro, a pelugem dele era muito negra, ele tinha os olhos vermelhos. E aí, resumindo a história, né, eles atiraram no lobo, mas o lobo não morreu. Me parece que atiraram 3 vezes nele. Até que no último tiro que eles dispararam, o lobo simplesmente desapareceu, sem deixar vestígios. Outra coisa que acontecia na casa frequentemente, fenômenos de poltergeist. O que é isso? Objetos se movimentarem sozinhos na casa, objetos desaparecerem.
sons estranhos na casa, que não se consegue identificar a fonte, não se consegue identificar a origem daquele som, o que causou aquele som. OVNIs também era direto, isso aí, segundo a família, eles viam luzes estranhas no céu frequentemente, principalmente à noite, de dia também, mas principalmente à noite, luzes que eles não identificavam, luzes às vezes em grande quantidade, às vezes uma ou duas em pouca quantidade, às vezes passando muito rápido, às vezes ficando horas no céu, de todos os tipos, de todas as cores, de todos os formatos. Crop circles também, ou os famosos círculos ingleses. O que é isso? São aqueles desenhos encontrados nas plantações, né, que muitos acreditam que são feitos por extraterrestres. A família alegou que começou a encontrar isso nas suas plantações também, ou na vegetação que circundava o rancho. Sons indistinguíveis. A família começava a ouvir um zumbido, um som às vezes agudo, às vezes muito alto, que eles não conseguiam identificar o que era aquilo ali, não conseguiam identificar de onde vinha, e o barulho incomodava muito, às vezes durava dias aquele som, a família não conseguia dormir por causa disso. Mutilação de gado também, isso era frequente, encontravam um gado morto e mutilado, às vezes faltando os olhos, às vezes faltando a língua, às vezes faltando as vísceras, e não conseguia identificar o que era, se tinha sido um animal, se foi feito por mãos humanas. Os ferimentos também eram incomuns, né? Parecia que os órgãos haviam sido retirados cirurgicamente. Então esses são os principais fenômenos que aconteceram lá, né? Segundo a família, eles conviveram com esses fenômenos durante 20 meses, tá? Depois do 20º mês eles não suportaram mais isso. Veja, o que é importante entender aqui, o que eu quero deixar bem claro, é que todos esses fenômenos, existem histórias de que eles ocorrem em outros lugares, né? Como eu falei, por exemplo, dos círculos ingleses. Existem registros de círculos ingleses em vários países do mundo. Avistamento de OVNI, então, nem se fala, né? Luzes estranhas no céu. Em todo lugar existe isso. Em todo lugar tem gente que afirma ter avistado OVNIs. Então, a ocorrência desse fenômeno não é o que chama a atenção, né? O que chama a atenção é que todos eles ocorrem no mesmo local, ali no rancho Skinwalker. Tá tudo ali, tudo junto e misturado. Extraterrestres, fantasmas, bruxos, tá tudo ali no Skinwalker. Bom, como eu falei, isso tudo aconteceu com a família, tá no âmbito familiar ali. Como que isso veio a público? Depois que a família se mudou do rancho, em 1996, eles começaram a dar entrevistas. Saiu um jornal, na verdade, local, que publicou uma matéria sobre esses fenômenos que estavam acontecendo lá no rancho. Mas isso com o tempo foi ganhando repercussão. Jornais maiores e outras mídias, na internet posteriormente, na própria televisão, começaram a fazer matérias também relatando essa história. Agora, preste atenção no que eu vou falar agora, isso é muito importante. O primeiro jornalista a reportar esses fenômenos no rancho Skinwalker se chama George Knapp, um jornalista especializado em procurar essas histórias insólitas, incomuns e sobrenaturais. Tanto que foi ele quem divulgou ao mundo em primeira mão a história de um homem chamado Bob Lazar. Bob Lazar é um homem que hoje dá palestras, deu entrevistas, né, relatando que ele trabalhava na área 51 em OVNIs capturados e acidentados fazendo engenharia reversa. Hoje ele é famoso, você pode escrever o nome dele no Google, no YouTube, que você vai encontrar bastante material a respeito do Bob Lazar. Então, só reiterando aqui, quem lançou o Bob Lazar na mídia foi George Knapp, o mesmo que lançou o rancho Skinwalker. Nessa época o rancho estava à venda, e aí ele foi comprado por um homem chamado Robert Bigelow pelo valor de $200 mil. O Robert Bigelow é um bilionário da área de hotéis. Inclusive, seu projeto mais ambicioso hoje é lançar hotéis no espaço, né? Um tipo de turismo espacial. Para isso, inclusive, ele já fez alguns lançamentos, já lançou alguns módulos de algo que futuramente eles pretendem que se transforme num tipo de hotel, uma pousada espacial. Esse projeto é muito sério, os investimentos nele são muito grandes, mas Bigelow, nessa época em que ele comprou o rancho, ele estava muito interessado em fenômenos sobrenaturais, OVNIs. Então tudo que ele podia financiar para pesquisar esse assunto, ele financiava, né? Então provavelmente foi por esse motivo que ele comprou o rancho. O objetivo de Bigelow era fazer pesquisas naquele rancho e encontrar uma explicação para os fenômenos que lá ocorriam. E para isso ele criou o instituto, o National Institute of Discovery Science. E aí ele contratou uma série de cientistas com a missão de trabalhar lá no rancho
e investigar. O que aconteceu depois disso no rancho? Não se sabe muito bem. O que se sabe é que a equipe de Bigelow foi para lá, ficaram lá durante vários meses, talvez alguns anos, pesquisando, mas os resultados de suas pesquisas nunca foram divulgadas. O pouco que se sabe sobre essas pesquisas, curiosamente, foi divulgado por George Knapp, o mesmo jornalista lá que havia publicado pela primeira vez sobre o rancho. Durante um período ele acompanhou lá os trabalhos da equipe de cientistas e publicou algumas matérias relatando vagamente alguns fenômenos que eles testemunharam, né, umas luzes estranhas, não sei o que, mas nada conclusivo, não havia nenhuma explicação. E uma coisa importante aqui, esse material foi publicado pelo George Knapp, o jornalista, tá? Não foi a equipe de cientistas que foi para lá pesquisar. Ou seja, não era um relato oficial. O que se sabe de concreto hoje sobre o rancho é que ele foi vendido. Ele não pertence mais a Robert Bigelow, ele vendeu. Não se sabe muito bem para quem, não foi esclarecido isso. E o rancho está fechado, tá? Você não pode entrar ali dentro. A propriedade privada tem placas, inclusive, alertando para não entrar ali. Realmente é meio obscuro, né? Quem comprou esse rancho realmente não quer que estranhos entrem ali. Não se sabe também a finalidade que foi dada ao rancho. Se é plantado alguma coisa ali, se é criado gado. Ao que parece, pelo que se vê de fora, não está acontecendo nada ali. É simplesmente o terreno que alguém comprou e cercou ele e colocou placas, né, para tentar impedir invasores, mas pelo jeito não exerce nenhuma atividade ali dentro. Uma coisa importante também que eu vou falar sobre esse rancho: existe muito material sobre ele, vasto material na internet, e existem também vários livros sobre esse rancho. Alguns deles escritos inclusive, adivinhe por quem? Uma salva de palmas para quem falou, George Knapp. E esses livros são vendidos, tá? Existe naturalmente, né, um interesse comercial aí. E existem filmes também. Em 2013 foi lançado o filme mais famoso aí sobre o rancho Skinwalker, contando a história da família lá. Mas existem outros filmes também. Tem muitas matérias, documentários sobre isso. Então, o rancho Skinwalker, ele gera assunto, gera material, reportagens, filmes, livros que são comercializados. Bom, aí vem a grande pergunta desse vídeo. O que é o rancho Skinwalker? São basicamente histórias que são contadas lá pela família Sherman, que sumiu, né? Depois que eles venderam o rancho aí, desapareceram. O que ficou foram os relatos deles, coletados por George Knapp, né? Então ficaram uns livros aí contando essa história, as reportagens, os documentários, o filme. E aí fica a pergunta, esses relatos são reais? Provavelmente não. Por que não? Porque essa história é claramente explorada comercialmente. Tem gente ganhando dinheiro com o rancho Skinwalker, e muito dinheiro. E, portanto, eles têm interesse que as pessoas acreditem nessa história e consumam material relacionado a essa história. A equipe de cientistas do Robert Bigelow que foi lá pesquisar nunca divulgou nada. Será que eles encontraram alguma coisa que não podiam divulgar publicamente? É possível, alguns afirmam isso. Mas são tantos elementos que dizem o contrário que é mais fácil acreditar até que talvez não tenha existido essa equipe de cientistas, né? Talvez até o próprio Robert Bigelow já comprou o sítio com essa intenção de explorá-lo comercialmente, né? O que eu estou falando aqui é uma especulação, a gente não sabe se é isso. De repente ele mandou uma equipe de cientistas mesmo para lá e eles não encontraram nada. E ele achou que seria mais rentoso para ele não divulgar que não foi encontrado nada. O fato de ter sido George Knapp também quem divulgou a história do rancho é muito suspeito, porque é um jornalista que já tem um histórico, né, de divulgar matérias desse tipo. E ele não faz um trabalho no sentido de investigação, de encontrar a verdade. Não, pelo contrário, ele fomenta essas histórias, né? O interessante para ele é que as pessoas acreditem nessas teorias, nessas lendas. E a gente vê claramente que ele está envolvido financeiramente até o pescoço com o rancho Skinwalker. Primeiro ele ficou mais famoso ainda, quando publicou a história no jornal pela primeira vez. Depois, a única coisa que se sabe sobre a equipe de cientistas que foi lá pesquisar se obteve através dele. Terceiro, até hoje ele continua ganhando dinheiro com o rancho, por causa dos livros dele que estão sendo vendidos aí. A despeito dessas evidências, existem uma série de teorias aí dos defensores do rancho Skinwalker para tentar explicar os fenômenos que lá ocorrem, né? Alguns deles, eu vou citar alguns aqui, tá? Uma ruptura no espaço-tempo, um portal dimensional, outras dimensões, OVNIs supostamente visitariam aquela região frequentemente,
talvez haja uma base alienígena secreta ali, experimentos extraterrestres, experimentos militares. Agora, são várias as teorias, tá? Como eu falei, também não vou detalhar aqui nesse vídeo. Se você quiser saber mais detalhes, pode pesquisar em outros vídeos e na internet que você encontra vasto material sobre isso. O que eu quero deixar claro aqui é que todas essas teorias não passam de teorias, especulações, né? Quem as defende também não apresenta uma única evidência para apoiar a sua teoria. Além disso, a gama de fenômenos que supostamente ocorrem ali no Rancho Skinwalker é tão grande que nenhuma dessas teorias explica todos eles, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, os extraterrestres, né? Se eles realmente visitassem ali a base, isso explicaria as luzes, os avistamentos de OVNIs na região. Talvez a mutilação de gados também, mas não explica os fenômenos de poltergeist. Não explica o lobo que a família viu lá, né, que atirou 3 vezes no lobo, ele não morreu e no terceiro tiro ainda desapareceu. Então não existe uma única teoria que explique todos os fenômenos, né? Existe um site chamado Skeptoid.com que é dedicado aí ao ceticismo, né? Ele é em inglês e no site tem vários artigos ali refutando supostos fenômenos sobrenaturais. Ele fala inclusive sobre o Rancho Skinwalker e nessa matéria ele fala sobre esses pontos que eu argumentei, né, sobre a quantidade de fenômenos que acontecem ali. O mais provável é que com o tempo o Rancho Skinwalker começou com uma história pequena, lá com o George Knapp, e com o tempo essa história foi aumentando, né? Cada um que escrevia sobre aquilo ali acrescentava um fenômeno novo, né? E a história aí foi ganhando corpo, foi virando uma bola de neve e não parou mais. E para quem tem interesse em explorar essa história comercialmente, ele não iria refutar um suposto fenômeno que acontece ali no Skinwalker, né? Qualquer coisa que alguém de fora dissesse que acontecia ali era interessante pro cara. Ele ia falar, não, acontece mesmo, também acontece isso, olha que estranho é o Rancho Skinwalker. Portanto, o mais provável é que o Rancho Skinwalker não passe de uma farsa. Inclusive, o parapsicólogo James Randi, muito famoso nos Estados Unidos por combater charlatões, ele já se pronunciou sobre o Rancho Skinwalker e garante que também é uma farsa. Ele até mesmo chegou a premiar o empresário Robert Bigelow com o Pegasus Award. O que é isso? É um prêmio, é um porco voador, né? O nome é Pegasus, é em alusão a Pegasus, né? O Pegasus é um cavalo voador, o Pegasus é um porco voador. É um prêmio que na verdade não é um prêmio, é tipo Framboesa de Ouro, sabe o Framboesa de Ouro? Que é um prêmio dos piores filmes, né? Eles premiam lá o pior filme, o pior diretor, os piores efeitos especiais. É uma forma de satirizar o Oscar. O Pegasus Award é a mesma coisa, é uma forma do James Randi de satirizar os charlatões. Pessoal, então esse foi o Caleidoscópio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e de conhecer mais a história do Rancho Skinwalker. Se você gostou do vídeo, deixe um like aí, se inscreva no canal também, temos vídeos novos toda semana. Aproveite e deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto, se você concorda comigo, se você discorda. E já que você se interessa por esse assunto, eu gostaria que você assistisse um outro vídeo que eu fiz falando sobre as maiores farsas científicas da história. Muita gente não sabe, mas existem vários cientistas charlatões, já existiram na história e devem existir atualmente, né? Nesse vídeo eu falo sobre algumas das mais famosas farsas científicas, tá? Clica aqui no link para assistir o vídeo que você vai gostar, eu garanto. Deixo aqui meu agradecimento pela sua audiência, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!